A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo mais uma vez meu querido amigo, expositor espírita, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos irmãos, é um prazer estarmos juntos novamente e nós vamos dar então continuidade aos nossos estudos da coleção André Luiz. Meus queridos irmãos, vamos estudar sobre saúde e harmonia da alma. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 98449 novamente 59, o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Então a gente eleva os nossos pensamentos aos nossos queridos amigos espirituais, ao nosso Pai, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco mais do que a gente estuda, do que a gente reflete, e pedindo aos bons espíritos que nos intuam, que estejam aqui ao nosso lado, para que tenhamos uma oportunidade de aprender um pouco mais, de levar um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho dessas reflexões, não só para todos que estarão nos ouvindo, como para nossas próprias vidas. Fica conosco, Pai querido, agora e sempre. Graças a Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre saúde, harmonia da alma. Diz o Espírito Lourenço Prado, pela psicografia de nosso querido Chico Xavier. Ele diz: saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus, e doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem, hoje, diante dela. Então, está aí uma explicação muito racional, lógica, né? Porque, realmente, a doença serve para a nossa corrigenda, porque nós é que causamos todos esses estragos, né, na nossa vida. Para que a compreensão da verdade é a rebeldia de não querer vivê-la ou de querer ignorá-la. A doença só se expressa quando há reiteração no erro ou quando a gravidade dos efeitos gera ativação imediata dos mecanismos de reequilíbrio do universo em si ou em torno de si. A lei de justiça é equilibrada pela de misericórdia. Se qualquer mínimo erro colocasse o homem em desarmonia profunda com as leis biológicas e divinas, não haveria ninguém saudável no planeta. Óbvio, não? Assim como há mecanismos fisiológicos de adaptação ao ambiente e às agressões físico-químicas, também há no psiquismo e no corpo energético, regulando o despertar gradual para a vida superior. Lembrando a todos que quando o corpo adoece, o espírito já está adoentado. Isso é fato, porque
A doença do espírito vai refletir automaticamente no corpo físico. A doença ela pode ser entendida como uma mensagem da alma, do self, do indivíduo, sua porção sábia e superior que rege a vida. Diz Grojdek, pai da medicina psicossomática, em profunda sintonia com o pensamento espírita. Vejam só, em profunda sintonia. Ele diz, a doença não é uma invasora que vinda de fora penetra o corpo à força. A verdade é o contrário. Ela é uma filha do corpo, uma mensagem gerada em suas funduras e que aflora a superfície da carne da mesma forma que, como bolhas produzidas nos fundos das lagoas, afloram e estouram na superfície das águas. A doença tem uma função iniciática. Por meio dela se pode chegar a um maior conhecimento de nós mesmos. Então, na verdade, as doenças não são punições. Elas nos chamam a atenção para mudarmos o foco. Opa, peraí, está errado isso aí. Muda o caminho, muda a direção. Né? A pessoa passou a vida inteira comendo coisas que não deveria, se torna diabético. Agora ele tem que fazer o caminho de volta, de aprendizagem, de alimentação novamente. Comer as coisas saudáveis que ele deixou de comer antes, para ter uma vida plena sobre a terra. Então, é como se você repetisse de ano, vai fazer de novo as provas necessárias. Diante dessa realidade, torna-se necessário para o evento da cura, proceder à leitura da mensagem do corpo, dos chamados da alma, questionando-se a respeito dos porquês das circunstâncias, mas, sobretudo, dos paraquês das mesmas. O porquê nos dá compreensão, entendimento e pode pacificar a alma na aceitação resignada dos acontecimentos da vida. E isso é muito sadio. Aprender a se submeter aos desígnios da lei com resignação ativa que faz para transformar o que não deseja ou o que insatisfaz sem rebeldia, filha do orgulho e matriz do adoecimento físico, psíquico, é postura ativa promotora de saúde. No entanto, o porquê pode levar também ao estacionamento do ser, quando este se conforma em encontrar a causa de seus sofrimentos nas motivações do passado ou da presente encarnação, sem o desenvolvimento de recursos sadios para que promova o progresso. Já o para quê dá-nos a perspectiva evolucionista, progressista, né? Pergunta, por que sofro? Por que estou passando por isso? É um questionamento e a pessoa vai buscar respostas, né? Coloca-nos diante dos objetivos fundamentais do adoecimento, do plano causal, ofertando ao ser recursos de autoconhecimento e libertação do sofrimento na reconquista da saúde. Como eu falei, então a pessoa tomando conhecimento de tudo que ela fez de errado, ela volta a lutar para reconquistar a sua saúde. Oferta-nos a consciência do processo educacional, que é a reencarnação e seus objetivos sublimes no desenvolvimento das virtudes da alma, a fim de que esta se identifique com o Criador. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, asseverou Jesus, registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. No livro, o médico Rubens Alves oferece a partilha de Nietzsche sobre o seu processo de adoecimento. Então ele fala, é assim que agora aquele longo período de doença me aparece. Sinto-me como se nele eu tivesse descoberto de novo a vida, descobrindo a mim mesmo, inclusive. Provei todas as coisas boas, mesmo as pequenas, de uma forma como os outros não os provam com facilidade. E transformei então minha vida de saúde e de viver em uma filosofia. Nós aprendemos. Bernardo Dania Guiné, portador do vírus HIV, autor do livro Ops, Aprendendo a Viver com a AIDS, oferta um testemunho do seu aprendizado e amadurecimento espiritual na vivência da infecção pelo HIV e também da imunidade à AIDS, estabelecida pouco tempo após a constatação da infecção, quando questionado sobre os porquês e paraquês da doença para si. Espiritualmente, uma doença que eu convidei, algo que criei. Diante dessa perspectiva,
algo que eu precisava e que a graça de Deus eu soube utilizar em meu benefício, uma oportunidade que surgiu cedo para eu repensar valores, metas, rumos, sendo algo que criei, algo que posso controlar hoje. Então vejam só, meus queridos irmãos, algo que eu criei, a minha doença, foi algo que eu criei, não foi ninguém, não foi castigo divino, não foi algo feito, como algumas pessoas falam, feito sim por mim. Eu sou o causador dos meus bens e dos meus males. Agora, nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. E nós estamos, então, iniciando o estudo do livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série de André Luiz e que tem, assim, uma importância fundamental, porque ele foi uma espécie de divisor de águas, né, no movimento espírita. Ainda não tinha aparecido uma obra tão detalhada a respeito das descrições do que acontece no mundo espiritual, né? De qual é a estrutura do mundo espiritual, o que existe lá, como que os espíritos que desencarnam são atendidos no mundo espiritual, qual a organização do mundo espiritual. Claro que há algumas obras anteriores a Nosso Lar, através de outros médiuns, mesmo fora do Brasil, que falaram um pouco a respeito do mundo espiritual, mas essa é a primeira que sai com esses detalhes todos de organização, de funcionamento, da inter-relação entre as criaturas, da fraternidade reinante na colônia espiritual, no atendimento verdadeiramente cristão que é feito aos sofredores. Então, realmente é um trabalho assim, de um valor muito grande, e à medida que a gente vai estudando o Nosso Lar, nós vamos não somente conhecendo mais do mundo espiritual, mas também nós vamos estudando, à luz da doutrina espírita, o próprio Evangelho de Jesus, quando falamos do atendimento fraternal que é feito a todos os nossos irmãos sofredores nesta colônia, e a organização direcionada para o bem, para a fraternidade em todas as circunstâncias. Pois bem, nós vamos iniciar o capítulo 1 aqui no Palavras de Vida Eterna. Na verdade, é um programa, este Nosso Lar, ele vai ser lançado como realmente Nosso Lar, né? O estudo do programa, do livro Nosso Lar, e depois, se Deus permitir, nós vamos dando uma continuidade progressiva a novos estudos aí dessa coleção maravilhosa aí de André Luiz, né? Pois bem, então nós vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 1º do livro Nosso Lar, intitulado Nas Zonas Inferiores. Vamos recordar que neste capítulo André Luiz começa a nos relatar as zonas de sofrimento onde ele se encontrava após a sua desencarnação. Ele desencarnou, depois nós vamos vendo progressivamente novos estudos, mas ele desencarnou decorrente de um câncer de intestino, que aí complicou, teve que fazer cirurgia, e acabou o câncer generalizando, metástases, e ele acabou desencarnando por volta aí dos seus 40 e poucos anos. Não tem uma idade precisa da desencarnação dele, mas passou muito pouco dos 40 anos, ele desencarnou relativamente jovem ainda. Pois bem, vamos ver a descrição do sofrimento que ele coloca para nós aqui. Com muita humildade, ele relata as suas impressões. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados do mundo, e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos alços. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Nesses primeiros parágrafos, a gente tem algumas considerações interessantes, porque se diz que a pessoa, quando está nessa zona de sofrimento, eles não têm muita noção do passar do tempo. Eles perdem a noção de dia e noite, porque as regiões são sombrias e a escuridão é quase que permanente. Praticamente não há entrada de luz solar
Então eles perdem a noção do tempo. Em segundo lugar, ele, no caso dele, ele já sabia que tinha desencarnado. Ele tinha essa noção, mas não estava entendendo bem o que estava acontecendo com ele. Será eu sou um joguete de forças irresistível? Ele não conseguia esclarecer isso. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror, do sofrimento que ele fala, né? Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Então, não somente ele gritava, chorava, mas ele ouvia outros lamentos de outros sofredores que estavam aqui naquelas regiões de sombras, né? Propriamente no que nós chamamos de umbral, são as zonas de sofrimento nas proximidades da crosta da terra. Pois bem, outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude do ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura, porque também emitia gargalhadas sinistras como se fosse um louco, né? Essas criaturas que estavam ali juntos dele. E formas diabólicas, rostos alvares, quer dizer, rostos pálidos, esbranquiçados, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando meu assombro. Nós sabemos que as entidades que estão em sofrimento há mais tempo podem apresentar deformidades importantes do perispírito, e essas deformidades podem causar, como ele está dizendo aqui, de formas diabólicas, ou mesmo expressões animalescas, seja do próprio perispírito deformado de alguns, quanto mesmo até talvez criações mentais existentes naquele ambiente e que acabavam por apavorá-lo. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de uma luz meio esbranquiçada, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Então, quando não havia uma escuridão plena, havia como se fosse uma claridade mortiça, né? Através de uma neblina. Ele não via propriamente o sol como nós vemos, né? Ele via através de uma neblina espessa. Isso quando clareava, às vezes escurecia, clareava, mas não clareava com uma claridade nossa. Clareava de uma forma muito estranha, através de uma neblina em que havia dificuldade da luz entrar. E a estranha viagem prosseguia, diz ele. O que fim? O que finalidade? Quem eu poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. E as pessoas, coitadas, eles ficam sem lugar, estão sempre perambulando. Alguém de vocês que estão me ouvindo, certamente muitos de vocês já devem ter visto aquele filme Nosso Lar, em que as cenas são verdadeiramente aterrorizantes, que foram muito bem feitas a respeito de levantar o sofrimento das entidades no umbral. Umas cenas muito bem feitas, os espíritos se arrastam em regiões lamacentas, aquela escuridão, aos gritos, uma coisa realmente muito triste de se ver. É a questão da localização da consciência de cada um. Bom, onde o lar? A esposa, os filhos, perderam toda a noção do tempo, do rumo. Tempo também, né? O receio ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. E ele sentia um pavor muito grande da treva. E ali, ele, na verdade, ele também não tinha a menor noção onde ele estava, que região que era aquela, por que todas aquelas criaturas estavam por ali gritando e sofrendo, e por que aconteciam essas gargalhadas estranhas, essas formas animais. Ele não tinha a menor condição de explicar aquilo. Ficava numa situação permanente de sofrimento, de horror, e atormentava minha consciência. Preferiria a ausência total da razão.
o não ser. Isso é uma outra consideração interessante aqui, porque para o espírito, ele estar consciente do que estava acontecendo, isso representa um sofrimento muito grande, ele saber que está passando por tudo aquilo. Ele ter a consciência de estar enfrentando aquela situação dolorosa. Por isso que ele disse assim, eu preferia nem ter consciência, né? Eu preferia o não ser, o não existir, do que estar daquele jeito. Claro que isso é uma situação transitória, não vai demorar muito, ele vai ser atendido, ele vai compreender o motivo que estava ali, etc. E vai se sentir totalmente envolvido pelo acolhimento na colônia Nosso Lar. Mas aquele momento de sofrimento, ele pensava dessa maneira inteiramente negativa, uma maneira destrutiva de pensar, que é perfeitamente até aceitável, né? De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono, porque ele se sentia muito cansado, né? Uma fadiga extrema, mas porque estava sempre se movimentando, se arrastando por ali, mas ele tinha muita dificuldade para dormir, porque o ambiente não permitia isso, porque os sons de pessoas em sofrimento, os gritos, aquelas gargalhadas enlouquecidas, ele não conseguia dormir. Uma vez ou outra ele conseguia, como ele diz aqui, né? A bênção do sono, mas por pouco tempo, né? Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio, porque seres monstruosos acordavam-me irônicos e era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poeira do mundo, e, todavia, era tarde. Ele entendeu que estava após a morte do corpo físico, mas, embora tendo entendido isso, para ele falou, olha, para mim agora era tarde, porque eu não agira da forma melhor na minha existência e encontrava nessa situação. Ele vai fazer algum comentário sobre isso. Ele também fala que pensamentos angustiosos atritavam-lhe no cérebro, mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho da gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual, e este algo é a fé, manifestação divina ao homem. Então, naqueles momentos de sofrimento, ele se interrogava sobre as religiões, sobre algum culto religioso que ele ia e que ouvia considerações da vida e da morte, mas ele não aprofundara na parte religiosa. E agora, no sofrimento, ele estava entendendo que isso era muito importante, porque era preciso que as criaturas compreendessem que a vida continua estuante após a morte. A gente continua vivendo e nós podemos viver numa situação de felicidade, de paz, dependendo do que fizer na nossa existência, ou vivemos temporariamente uma situação de sofrimento até que podemos nos recuperar, reintegrarmos em atividade no mundo espiritual. Mas ele entendeu que isso era muito importante saber, que o indivíduo de alguma forma continua vivendo, que a morte não existe a não ser do corpo físico, porque as outras religiões não são muito claras nessas explicações. Então isso é uma questão que ele estava vendo agora, que era muito importante a fé como manifestação divina do homem. E semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho, no Novo Testamento. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Ele lera,
mas não procurara se aprofundar, não buscara as letras sagradas do Evangelho com a luz do seu próprio coração. Ele identificava as letras evangélicas através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais, que muitas vezes eram escritores com tendência anti-espiritualista que falavam sobre o tema. Aí acabava por entrar em desacordo com a verdade que está ali por trás. Em outras ocasiões, interpretava-as com um sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Então, agora ele estava vendo, tanto comparando leituras por escritores que poderiam contradizer essas verdades, como também olhando pelo lado do sacerdócio organizado, mas que não teve diretrizes mais importantes na sua existência. Em verdade, não fora eu um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes do padrão comum. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Dia e noite. Nossa noite será sempre continuação de nosso dia. Podemos não lembrar, os sonhos podem ser confusos, sem sentido. Mas recordemos que há intensa atividade do espírito durante o período do sono. Repousa somente o corpo em processo de restauração de energias. Para o espírito, parcialmente liberto do corpo, há o retorno às vivências do dia, os ecos de tudo que fizemos. Há o acesso aos conteúdos do subconsciente e há também a atividade efetiva do espírito no mundo invisível. Tudo isso determinado principalmente pelas escolhas mentais que fazemos durante a vigília. Os companheiros que nos seguirão na calada da noite serão os mesmos que preferimos na luz do dia. Se temos desperdiçado tempo com conversações infelizes, pessimistas, que não levam a lugar algum, certamente avançaremos, sombras adentro, com os mesmos assuntos, continuando o processo de envenenamento. Se estamos presos a algum vício no plano material, certamente nos cercaremos, enquanto dorme o corpo, daqueles que buscam os mesmos prazeres descabidos. Se a cólera tem sido emoção constante nos dias, se a agressividade nos visita a miúde, tão logo nos retiremos do campo físico, seremos visitados pelos pesadelos de perseguição e angústia. Se estamos sendo vencidos pelos pensamentos depressivos, pela falta de sentido ou amor próprio, há grande possibilidade de cairmos nas mãos daqueles que desejam nosso mal, pois estaremos nos permitindo a mesma sintonia. Assim, se desejamos mudança, valhamo-nos do dia para criar valores novos e substanciais que nos enriqueçam a vida. Lembremos que a reencarnação é uma nova oportunidade. Não nos permitamos cair novamente. Não nos permitamos as influências que fazem ressurgir o homem velho. Sintonia. Uma vez que estejamos em outras faixas, seja pela oração, pelo trabalho no bem, pelos pensamentos otimistas, igualmente as nossas companhias noturnas serão outras. Não imaginamos ainda quanto bem aproveitado pode ser para o espírito o momento do sono do corpo. O quanto podemos aprender, o quanto podemos conquistar de coragem, ânimo e sabedoria. Quanto mais sensíveis, quanto mais espiritualizados, mais proveitosos serão esses instantes da noite. Estudos, viagens, experiências, visitas de amores do passado, conversas com nosso espírito protetor e tanto mais. Assim, preparemo-nos melhor. O corpo não é uma máquina em que basta apertar um botão
para que passe do estágio on para off, ou mesmo stand-by. Há um processo a ser considerado, uma transição, um respeito ao veículo físico e à alma. O cérebro, quase sempre em atividade intensa, necessita ser desacelerado. Os sentidos, sempre aflorados, necessitam tranquilidade, silêncio, bons conteúdos, oração. Longe das telas, longe dos estímulos visuais ou auditivos intensos, longe de tudo aquilo que nos provoque ansiedade. Alguns de nós temos passado dezenas de minutos cuidando da limpeza do corpo, da saúde da pele, dos dentes, nos momentos que precedem o sono. Isso diz que sabemos cuidar do corpo. Tenhamos essa mesma dedicação para a saúde da alma. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, contamos com a espiritualidade amiga para nos amparar, intuir, dirigir-nos muitas vezes ao diretor espiritual do nosso programa. Senhor, continuarmos sendo fiéis aos seus ensinamentos e da doutrina dos Espíritos, levando essa claridade, essa luz abençoada a todos os rincões brasileiros e até mesmo no exterior. E que sua paz, ó Mestre, permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? Agora, amigos, e meus agradecimentos e da gratidão. Um abraço a todos, muita paz. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.